Em nosso estudo de hoje, a lição 43 do livro Opinião Espírita, e tem por título Engano entre os Espíritas. Julgar que todos os espíritos benevolentes que se comunicam na Terra são instrumentos imaculados. Que desencarnação é vida em outra face. Considerar que eles veiculam princípios de virtude como se fossem anjos flanando dos céus, dando conselhos que nada lhe custam. O professor reconhece-se impelido a disciplinas mais austeras que as dos alunos para ser digno da missão de ensinar. Chamá-los a propósito de bagatelas, criaturas relativamente educadas sabem respeitar os horários alheios. Solicitar-lhes concurso em problemas estritamente materiais. Nenhum de nós, conquanto satisfeitos de ser úteis, furtará obrigações dos outros, das quais eles necessitam para a segurança da própria felicidade. Censurá-los por não estarem à nossa inteira disposição, amigos sinceros e conscientes não escravizam amigos. Complicar as consultas que lhes queiramos fazer com a desculpa de lhes testar a existência. Só os corações irresponsáveis intentariam transformar os entes amados em ledores de Bonadicha. Exigir-lhes a verdade total. Todos nós cultivamos o tato psicológico no trato recíproco e não ignoramos que certas revelações funcionam nos mecanismos da alma, assim como determinados medicamentos que somente beneficiam os mecanismos do corpo em dose adequada. Criticar-lhes sem ponderação e respeito às falhas quando apareçam. A pessoa de bom senso compreende claramente o desacerto do benfeitor de quem já recebeu 99 favores perfeitos através de recursos imperfeitos, como sejam os canais mediúnicos terrestres. E doente algum pode queixar-se quando ele mesmo procura obscurecer por todos os modos os raciocínios e manifestações do médico. Não desconhecemos que entre a encarnação, a desencarnação e a reencarnação, todos somos espíritos em trabalho evolutivo. A doutrina espírita é o fiel da balança de nossas relações uns com os outros. Nos planos aqui se acolhem desencarnados e encarnados, representando orientação e luz, ensinamento e pedra de toque. Diante dela, os espíritos têm responsabilidade e os homens também. O que fascina no estudo que o Emmanuel vem proporcionando a gente nesses anos que a gente está fazendo o estudo da obra dele, é que ele sempre se coloca na primeira pessoa do plural quando vai falar de evolução. Ele fala, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Ele se coloca nessa condição. E é interessante assim, que às vezes a gente faz uma comparação que algumas pessoas ficam, de certa maneira, escandalizadas porque a gente tem uma tendência à idolatria. E a gente muito fã da obra do Emmanuel, por ter ele sido o mentor espiritual de Chico Xavier e pelo que o Chico Xavier representa, a gente coloca, às vezes, o Emmanuel num pedestal e que ele desce desse pedestal e quando ele se coloca na primeira pessoa do plural, ele fala, nós ainda estamos em progresso, nós ainda estamos em evolução. Mas a gente fica, mas as mensagens que ele passa são mensagens tão boas. Ué, mas vamos lá, não estou falando agora em relação ao Emmanuel, estou falando agora em relação a mim. Muita coisa que eu digo é o que eu sonho ser, é o que eu pretendo ser, é o que eu busco ser. Mas tenho que aceitar a realidade de que ainda não sou. Então existe uma distância entre você falar e ser aquilo que você fala. Essa boca que está falando, o ouvido primeiro que está ouvindo é esse aqui. Então a gente fica o tempo todo sendo utilizado como instrumento de nós mesmos pelos espíritos, porque a ideia vem, a gente fala e depois a gente medita, fala, meu Deus, é mesmo, né? E aquilo serve para mim, se encaixa em quê aqui na minha vida? Eu tenho que fazer o quê para modificar? Isso costuma acontecer com muita frequência. Mas o que se está querendo dizer aqui é que, assim como o pai, quando vai fazer uma recomendação para o filho, ele deseja o melhor para o filho, os espíritos que nos amam, quando a gente chama por eles, seja através do pensamento, seja através da oração, seja através de um médium querendo ouvir ali, ele vai dar o conselho que ele acha melhor, mesmo que ele ainda não consiga fazer. Igual o pai e mãe, às vezes, conversando com a gente, falam, poxa, bom seria que você não fosse tão nervoso igual eu sou. Então, mas ele admite que ele é e quer o melhor para a gente.
Então, o Emmanuel hoje enumera algumas coisas assim muito interessantes. Ele vem chamar a atenção, assim, no fundo, resumindo essa lição de hoje, ele vem dizer para a gente, ó, se a gente está num mundo de expiações e provas ainda, significa que todos aqueles que estão desencarnados, estão fora do corpo, num mundo de expiações e provas, espíritos também não são perfeitos. Com exceção, eles sempre falam de um apenas. Eles dizem para a gente, ó, Jesus é um espírito diferenciado, ele é o presidente, o governador, chamem como quiser, a gente prefere chamar o Cristo da Terra. Ele é o dirigente de todo o planeta. Ele é diferenciado. Mas todos nós, o restante, a gente tem aqui mais ou menos essa conquista, aquela ali para fazer, aquele problema ali. Às vezes Cristo recebe trabalhadores honrados, trabalhadores que já tiveram grandes conquistas no plano do espírito e que chegam para ajudar aqui na Terra e vêm voluntariamente, vêm escalado para a missão, chegam aqui aonde eu vou e vêm encarnar aqui entre a gente, vêm no campo da ciência, da tecnologia, no campo da medicina, no campo do direito, vêm trabalhar com a gente aqui, tudo bem. Mas todos nós aqui em processo evolutivo. Você vê que quando aparece um espírito um pouquinho mais evoluído, ele sobressai, porque a gente não consegue entender como é que uma pessoa igual Mahatma Gandhi consegue sofrer violência e não praticar violência. A gente não consegue entender a extensão da humildade do Chico Xavier, por exemplo. A gente não consegue entender essa capacidade de desprendimento que tiveram Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, de chegar ao ponto de amar tanto o ser humano, de abrir mão de tudo que tem de material e se dedicar integralmente, né, assim, daqui a pouco deixar muito patrimônio para os seus herdeiros, porque o patrimônio foi todo... A gente não consegue entender muito como é que isso funciona. Esses espíritos funcionam para a gente como grandes exemplos. Eles já atingiram um nível de compreensão, né, e agora estão vivendo. O Jesus Gonçalves, agora, numa das últimas mensagens que a gente recebeu desse espírito aqui, desse quadro aqui, Jesus Gonçalves, ele falando assim, não me idolatre, que eu sou apenas um espírito que agora compreendeu o que é o Evangelho de Jesus e ainda tenho muito trabalho pela frente. Então os espíritos têm essa, vamos dizer assim, ó, essa cumplicidade com a gente, ao mesmo tempo essa humildade de se colocarem na posição de aprendizes também. Mas a gente aqui na Terra tem uma tendência à idolatria. Então, quando a gente começa a ler, ele fala assim, poxa, erros que a gente comete com eles, considerar que eles veiculam princípios de virtude como se fossem anjos flamando do céu, dando conselhos que nada lhe custam. Uma vez eu falei sobre isso num dos estudos aqui, falei, poxa, se eu estou lá do outro lado da vida, alguém vira para mim e fala assim, ó, você vai dar a mensagem psicofônica do final da reunião. Está tendo a reunião espírita na casa, e tem um médium ali. Quando termina a reunião, não tem aquelas mensagens? Você vai ser o espírito que vai se comunicar através dele. Gente, é claro que eu vou agir como se eu estivesse sendo convidado para escrever uma matériazinha no Jornal do Centro. Eu vou estudar, vou redigir, vou corrigir erro de português, vou perguntar para outra pessoa, o que você achou disso aqui? Aí quando chega lá na hora, eu vou lá, através do médium, dou a mensagem, e no final ele fala, Robson, fala que pô, esse espírito Robson é evoluído. Eu sou evoluído. Consegue entender como é que funciona? Mas vamos continuar aqui. Chamar os espíritos a propósito de bagatelas. Solicitar concurso para eles, ajuda para eles em problemas que são estritamente materiais, problemas de onde eu vou fazer a obra, a cor da parede que eu vou estabelecer, o que eu vou comprar, né? Censurá-los, isso aqui até censurar os espíritos por não estarem à nossa inteira disposição. Outra coisa que se faz muito com eles, você faz perguntas, consultas complicadas só para testar, para ver, vamos ver. Gente, se eu estou do outro lado, tendo muito mais o que fazer, eu percebo claramente que alguém está fazendo teste comigo, eu posso muito bem falar, não estou para isso não, eu tenho mais o que fazer, não tenho tempo a perder. E você começa a agir dessa maneira, porque tem coisas que realmente já não cabem mais para a gente, né? Aí depois ele fala exigir liberdade total. Você vai conseguir exigir verdade total de algum espírito que esteja aqui na Terra ainda? A Terra não é um local ainda de perfeição, e até os espíritos que têm mais conhecimento do que a gente, eles dosam a verdade, porque tem coisa que a gente não tem condição de saber agora. Deixa a gente saber com o tempo, conforme a nossa inteligência for sendo desenvolvida, conforme a nossa moralidade alcançar um ponto que desperte a confiança deles, né? Mas criticar-lhes sem ponderação e respeito às falhas quando apareçam. O Emmanuel enumera alguns equívocos que a gente pratica quando a gente tem a oportunidade de conversar com os espíritos.
até que a gente compreenda um dia que eles também são espíritos em evolução e que eles estão desencarnados, mas daqui a pouco vão estar reencarnados, igual o Emmanuel está reencarnado aqui hoje entre a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.